Tenho o privilégio de fazer parte de um projeto com 32 entidades, com a Universidade do Porto, empresas tecnológicas e depois há uma empresa produtora em cada setor. O Bivalve representa os bivalves. A ideia é introduzir tecnologia para melhorar a produção. O negócio do Bivalve é um negócio muito simples e muito básico, mas em alguns casos pode-se fazer mais do que se faz hoje. A Bivalve começou a sua produção no final de 2013 e nós temos um negócio, esta operação é uma operação de muita precisão. Nós começamos com 25 mil indivíduos por quilo e no final do consumo temos uma dúzia de indivíduos por quilo. Portanto, isto exige uma grande precisão em toda a produção. Portanto, nós começamos a vender os bivalves com um tamanho de 6 milímetros, significa que temos 8 a 10 mil peças de indivíduos por quilo. Portanto, isto é muito importante e nós, mesmo de uma forma muito artesanal e manual, sempre tivemos, desde o início da operação, um controle muito estrito dos lotes. O que é que acontecia? Isto é a imagem da nossa exploração na Ria Formosa. Temos dois circuitos, um no norte e um sul, e temos a jangada que está ali no meio, a jangada não tem a produção. Portanto, nós tínhamos esses registros todos feitos de uma forma manual, mas depois não os conseguimos tratar. Portanto, a informação estava muito dispersa entre folhas de papel e Excel, e depois aquilo na prática não servia, a não ser para o controle de quando estamos com os lotes em produção, mas depois não servia para mais seleção de espécie alguma. E pronto, e essa foi a grande motivação para a Bivalve entrar neste projeto. O que é que temos? Já tínhamos os registros e depois temos mais uma série de coisas, muitos fatores que podem afetar o resultado final. São as condições ambientais, a temperatura e a salinidade é um ponto importante. O calibre e o índice de condição tipicamente é avaliado no final do momento da venda da ostra comercial, não é? Quanto mais carne tiver, mais euros vale a ostra. A disponibilidade de alimento, fitoplâncton e a matéria orgânica está muito relacionado com a exposição solar e a proteção, os patogénicos. Aqui nós realmente não gastamos ração, mas estamos dependentes da alimentação que a natureza nos dá e sabemos muito pouco sobre as patologias e não temos forma de os obviar, a não ser alguns protocolos de produção para minimizar risco. Portanto, na realidade, estamos muito atrasados em relação ao peixe. Portanto, o trabalho, esta parte do trabalho realmente foi recolher, como vos disse, recolher toda a informação que tínhamos desde 2013 e criar um fecheiro, uma base de dados consolidada, de forma a poder ser trabalhado e daí se extraírem, se poder analisar. Portanto, nós tínhamos todos os registros da produção, mas depois não tínhamos o registro dos outros fatores que afetam a produção. E, portanto, como não tínhamos, temos que os ir buscar a qualquer lado. Portanto, nós no início ainda começámos a fazer um registro diário da salinidade e da produção, depois acabámos por deixar de fazer. Mas há uma solução para este tipo de dados, que é fontes externas, portanto, é um dos parceiros do projeto, a Hidromod, que dizer isso, que não será o ideal, mas é uma boa base para podermos analisar os dados e tirar conclusões. Por exemplo, as marés que representam para nós, afetam-nos muito pela taxa de renovação. Se eu tiver as marés mortas, para nós é sempre um fator de risco, mesmo nos viveiros em sistema aberto. A temperatura e a radiação solar são elementos que conseguem ser providenciados mesmo que não tenhamos registros próprios. E com isto
completamos a nossa base de dados com os elementos que, para além do que já tínhamos dos registros do controle do lote e do crescimento do lote e da mortalidade e tudo mais. E pronto, e é isto. Agora eu vou passar a palavra à Ana Nobre, que vai fazer o favor de apresentar a parte mais técnica, que não é de toda a minha vocação. Então, o que nós fizemos foi construirmos um fecheiro consolidado que tinha os dados de produção, sistematizava cada lote em produção, juntamente com estas variáveis externas. E fizemos o upload deste fecheiro para o software que nós estamos é a parte que nos corresponde neste projeto. E fizemos o upload deste fecheiro com um objetivo muito específico, foi analisar estes lotes consolidados e perceber o que é que influenciava o yield destes vários parâmetros que podemos medir ou registar. A primeira etapa é sempre uma exploração visual dos dados. Isto é o tipo de gráfico mais básico, começamos por construir, e a verdade é que, se analisarmos estes dados desta forma convencional, dá uma amálgama não muito legível. Olhando, por exemplo, para o número de dias. É no meio. Do meio em cima. Se olharmos então, por exemplo, para o número de dias em produção, temos, como é normal, uma grande discrepância, depende se as sementes eram cabeças, caudas, altura do ano da recepção, etc. E será difícil termos tendências relativamente ao yield. E, de igual forma, se olharmos para os dados de radiação média diária, durante o período de produção dos lotes, também temos aqui uma grande expressão de dados e não há tendências aparentes. No entanto, nós podemos agrupar os dados, neste caso por classes de radiação, e visualizar a análise estatística através destas caixas, destes box plots, e aqui as tendências tornam-se mais claras. Eles não estão ordenados por níveis crescentes de radiação, mas temos aqui então o nível de radiação máximo e a categoria anterior é aquela. E começamos a perceber algumas tendências que se tornam ainda mais claras se filtrarmos o dataset, e este estudo de ferramentas ajuda-nos a fazer essa limpeza, ou tentar extrair, filtrar o conjunto de dados, que pode ter bastante ruído. Neste caso, o que é que nós fizemos foi filtrar para um tempo em produção, digamos, normal, ou para o standard da Bivalvia, e aí então as tendências ainda se tornam mais relevantes, ou seja, neste caso os lotes que estiveram em produção, quando ocorreu maior radiação solar, em média geraram um yield superior. Por outro lado, analisámos então as classes de pré-mar, fomos olhar para os níveis para as pré-mares e definimos os máximos para cada lote que teve em produção. E criámos um conjunto de classes e verificámos novamente então coisas interessantes para a operação da Bivalvia. Neste caso, os lotes que estiveram em produção quando ocorreram as pré-mares máximas, mais elevadas em média, geraram maior yield. Não é nada que o Rui já não soubesse intuitivamente, mas este estudo de ferramentas ajuda a quantificar, eventualmente a tomar algumas decisões sobre compras de bomba ou não. E, acima de tudo, permite quantificar, neste caso, por exemplo, estamos a falar de um yield mediano entre o 3 e o 4, ao passo que na classe anterior de pré-mar já estamos a falar de um yield mediano já entre 2 e 3, ou seja, por cada quilo de semente que foi colocada, cada quilo de T3, num caso extraiu-se entre 3 a 4 kg e no outro entre 2 a 3 kg. Fizemos então o mesmo para a temperatura e, neste caso, não esquecer que aqui a temperatura não é a temperatura nos tanques de produção, é a temperatura no exterior da Ria Formosa, que foi a temperatura fornecida pelo parceiro Hidromod, através de modelos de previsão, salvo eu, já não me recordo se eram medições ou previsão, mas julgo que era de previsão. E, neste caso,
extrairmos a classe de temperatura que gera o maior yield, que é entre os 20 e os 22. Adicionalmente, é possível utilizar metodologias mais complexas. Neste caso, recorremos a um conjunto de modelos de machine learning para fazer uma análise estatística da importância de várias variáveis, e este estudo de modelos o que nos permite fazer, numa primeira instância, é analisar a importância de cada uma destas variáveis, neste caso, importância para o yield por dia gerado com base nos lotes que tiveram em produção. As principais mensagens, tentando sumarizar aqui a análise que foi feita, os pontos críticos a considerar numa análise destas de dados é, primeiro, definir objetivos muito específicos e as questões a analisar. O que é possível analisar é quase ilimitado, convém focar o que é que se pretende extrair, que informação se pretende extrair. É necessário, pois, um sistema de gestão de dados, por mais simples que seja, pode ser um Excel, mas os dados têm que estar bem organizados. E a análise de dados é uma tarefa evolutiva durante a qual vão sendo identificadas novas questões e variáveis a serem adquiridas e analisadas. No caso da Bivalvia, nós em conjunto já definimos o próximo passo. Isto é o consolidado dos lotes. O próximo passo é olhar para os dados das crivagens e tentarmos dar respostas que são importantes para tentar a operação, como, por exemplo, qual é o tempo desde T3 até T6, consoante a altura do ângulo. E é tudo. Gostaríamos então de agradecer a vossa atenção e o projeto que financiou este trabalho. O Simar irá complementar esta apresentação, porque ainda